Então, Bruna, vamos nessa. Vamos. É, acho que quando a gente conversou lá, né, tava toda aquela expectativa de planejamento, a gente falando das habilidades das pessoas, né, o que que a gente estava preparando, como estava a preparação e de tudo aquilo. Sim, E aí eu acho que, além de você contar, né, de você relatar como é que foi a prova e tudo, eu acho que foi muito interessante toda essa virada que aconteceu, né, toda essa foi. surpresa do Mundo Tri te chamar, é, Sim, a vaga agora, tudo acontecendo tão rápido. Então, sim. por onde você quer começar? E depois de um período tão de baixa, né? Por conta da lesão que eu tive no fêmur. Então, que virada. Que virada, que virada. Eu vou só retomar um pouquinho dessa história. Eu acho que a gente pode começar do começo, que vamos colocar ali outubro do ano passado, só para recordar, assim, até antes um pouco, eu já estava com o sonho de fazer o Iron, então eu fiz uma inscrição logo que abriram as inscrições, então acho que em julho ou agosto, não lembro. Eu fui uma das primeiras a fazer a inscrição, né, porque realmente é um sonho, era um sonho, né, se tornou realidade, e eu queria muito fazer aquilo, independente da prova que eu já tinha vislumbrado ali, que era a Maratona de Chicago, eu já estava com esse sonho em maio de 2024. Só que no meio do caminho, depois de um 70,3 que eu fiz do Rio, eu comecei a treinar para Chicago, e nesse treinamento para Chicago, eu acho que por volta do quilômetro 28, mais ou menos, né, desses longões, eu não tinha chegado ainda no quilômetro 36, no longo de 36, eu acabei fraturando o fêmur, né, eu tive uma fratura por estresse, em uma das regiões mais perigosas, assim, mesmo, de você ter algo extremamente mais sério se você permanece, né, assim, insiste ali em correr. Então, eu tive uma lesão, uma fratura por estresse no colo do fêmur e acabei desistindo da maratona de Chicago. Engraçado que já em Chicago eu estava bem, já estava andando, porque cheguei a ficar uma semana sem andar, mas eu estava vislumbrando que lá na frente, que eu não poderia ultrapassar esse limite, né, até mesmo imposto ali pelos médicos, porque eu poderia comprometer o Iron. Então, eu fiquei 100 dias parada, 100 dias, foram 3 meses e 10 dias, sem correr, mas não, eu fui para a maratona, não fui correr na maratona, assisti. Então, em dezembro, por volta do dia 20, eu já comecei a fazer os primeiros trotes, só que algo assim muito leve, correndo 5K na terça-feira, por exemplo, e no sábado 7K. Eu fui fazer meus treinos de limiar, voltar a fazer os treinos de limiar em abril desse ano. Eu voltei a ter 3 treinos de corrida, né, que era o planejado dentro do ciclo, por semana, em março, da fevereiro, finalzinho de fevereiro para março. Então, assim, meu treinador extremamente conservador, para que eu não pudesse, para que essa lesão não voltasse. Porque quando você tem uma fratura por estresse, existe um risco de você voltar com essa lesão. Então, os meus treinos começaram em janeiro, o ciclo durou aí 5 meses. Na verdade, eu continuei treinando natação, continuei treinando bike. E aí, em janeiro, eu acho que a gente conversou em fevereiro, não lembro. Mas em janeiro eu preenchi um formulário da Dux. A Dux, juntamente com o Mundo Tri, disponibilizaram um formulário para você contar por que você escolheu fazer o Iron, contar um pouco da sua história como atleta. E aí eu contei minha história. E no que eu contei minha história, eu contei também sobre o projeto Nossa Via, que eu acho que também é algo que a gente comentou na primeira entrevista. E o projeto Nossa Via é um projeto de conscientização, para quem não conhece, é um projeto de conscientização referente ao trânsito. Ele é direcionado para pedestres, ciclistas e motoristas. Ele visa conscientizar todo mundo, né, que utiliza as vias. E aí, nesse caso, meu cachorro está aqui do meu lado. Ele está fazendo barulho aqui, mas espero que não pegue. Mas aí aconteceu que a Luísa Batista, não lembro quando ela sofreu o acidente, mas isso impactou muito o triatlo, né, como um todo, todo mundo, né, assim, que presta atenção nisso. Então, isso ficou muito em evidência. E aí o Gabriel e o Lucas, que são do Mundo Tri, escolheram a minha história, porque eles queriam algo diferente na história. A minha história como atleta é uma história igual a de vários outros atletas. Então, o que me diferenciou foi a Nossa Via, mas 2 pessoas foram selecionadas, a Janaína, de Florianópolis, porque ela é uma mãe de um bebê de 2 anos.
e o Felipe, que é um ex-obeso, e ele é de Curitiba. Então, juntamente com o Mundo Triadux, acabou patrocinando a gente com um suplemento, que foi super legal, porque a gente acaba gastando muito no ciclo. E eles fizeram, então, 3 episódios, contando um pouquinho do nosso ciclo, né? Então, assim, teve uma equipe de filmagem aqui em BH, filmando os meus treinos, eles conversaram com a minha equipe. Então, esses 3 episódios, em cada um deles, eles abordaram os valores olímpicos, isso foi bem legal também. Então, tinha uma história para contar, e em cima disso eles contavam um pouco da nossa história. No último episódio, eu falei mais sobre a nossa via, e aí agora na prova, foi muito legal que eles acompanharam a prova. Então, assim, eu já estou na expectativa do último episódio, porque o tempo todo tinha uma câmera perto de mim filmando. Então, assim, é uma oportunidade única, um super privilégio, né, de ter participado disso. Então, essa foi a grande virada, e a outra virada... e eu concluí a prova, deu tudo certo, a gente ainda vai conversar um pouquinho sobre isso, mas aí a cereja do bolo foi a vaga para Nice. Então, eu peguei a vaga para Nice, no dia 22 de setembro, se Deus quiser, estarei lá para fazer mais um Iron. Então, assim, agora eu estou no período de descanso, hoje eu até alinhei com o meu treinador, o ciclo vai começar em julho, então é muito pesado você encarar 2 Irons em um ano. Então, a gente está alinhando justamente para agora a gente ficar um pouco mais tranquilo, né? Os treinos são bem mais tranquilos. Vou começar a partir de segunda-feira e a gente vai voltar realmente à rotina de um ciclo de treinamento para o Iron a partir de julho. Bruna, e como é que foi esse lance todo do Mundo Tri, né? Os episódios, a galera te filmando, imagino que para a sua assessoria deve ter impactado nos treinos coletivos, né? Que eu assisti, eu vi que eles te colocavam na frente, a galera sempre correndo ali, muito legal. Mas Sim, assim, como é que foi a pressão para você? Isso, levando isso tanto para os treinos e principalmente para a prova, né? O quanto tem a questão da motivação, sim, claro, né? Que você está sendo acompanhado ali, isso te motiva. ah, Ainda mais no seu caso, que passou por uma lesão, né? Esse ponto também de se esforçar e saber que não pode se esforçar demais para lesionar. sim, E também o quanto você sente um pouco de pressão por tudo sim. isso e mais aquilo que a gente já vinha comentando, né? De que daquela nossa conversa, algumas garotas já se sentiram motivadas a fazer, viram que é possível e tal. É, primeiro, falar sobre a pressão, né, de ter feito lá e, ao mesmo tempo, como que eu encarei isso, né? Em relação, por exemplo, acho que a tempo, vamos colocar assim, né, a tempo, eu estava muito despreocupada, porque eu nunca prometi tempo. E o que eu prometi, na verdade, foi mais para mim, que era fazer a prova, era completar a prova. Como a gente vem do Endurance, né, então eu já fiz uma outra maratona, já fiz maratona, eu já tenho uma noção que ia passar muito aperto. E você tem ali só mesmo que cruzar a linha de chegada, apesar de você já estar quebrado, você vai ter que cruzar mesmo assim. Então, a certeza de que eu ia completar, eu tinha. Arrastar, eu ia arrastada, e eu iria arrastada, não tem problema não. Até que no início do treinamento, como o meu volume estava muito baixinho, eu sonhava que eu estava cruzando aquele tapete vermelho engatinhando. Porque eu não estava ainda com o volume e estava voltando de lesão. Então, assim, eu não tinha essa confiança, né, para fazer. Mas então acho que eu coloquei mais essa responsabilidade em mim, assim, nem muito no programa, sabe? Então eu resolvi realmente curtir. E se acontecesse alguma coisa, eu penso que faz parte também do esporte. Você, no meio de um ciclo, às vezes acontece um fato e você lesiona. Então eu nem lembrei disso, dessa pressão. O que eu resolvi realmente curtir o momento. Então fiquei super feliz assim com tudo, né, que aconteceu. E aí, sobre motivar outras mulheres, por uma coincidência, hoje, não só hoje, mas já aconteceram outras situações, mas hoje, especificamente hoje, uma amiga minha, que não pratica atividade física, ela acompanhou o Iron, ela até me marcou que ela ficou lá o dia inteiro com a TV ligada no YouTube, não sei o quê, no final ela, putz, tipo, que legal, ela completou, que não sei o quê. Ela falou, Bruna, por causa de você, eu me senti motivada. Acabei de. Ela assinou o Gym Pass, se eu não me engano. O que ela colocou? Alguma coisa assim, nesse sentido. Na hora que eu li a mensagem, isso foi hoje. Eu falei assim, gente, valeu a pena já. Todo o esforço valeu a pena. E outras pessoas me procuraram ao longo do ciclo para falar o tanto que foi legal, porque eu fiz o ciclo junto com uma amiga minha,
e um outro cara que a gente acabou se conhecendo por causa do Iron. Então a gente ficou muito amigo e tal. E eu e essa ou seja, são duas mulheres tentando não, fazendo o ciclo. E quando as mulheres da minha assessoria viram aquilo, elas ficaram muito motivadas, porque a gente levou de uma forma leve. É pesado, é. Mas eu acho que é a forma com que a gente quis passar a mensagem, pelas redes sociais, ou ali na base dos treinos, né, na base da assessoria, passou uma ideia de leveza, eu acredito. Então, eu recebi algumas mensagens falando assim, olha, eu vi que era possível. Não que não era tão difícil, mas que foi legal. Vocês conseguiram curtir o ciclo. Então, acho que isso é legal. E só mais uma coisa que você havia comentado sobre a barreira que muitas pessoas colocam das mulheres participar de provas, né? Eu senti muito isso agora com a vaga para a Nice, porque é uma prova desafiadora, muito desafiadora por causa do pedal, né? Então, a gente tem uma altimetria considerável, né? Então, e a descida também, pelo que eu fiquei sabendo, é uma descida bem perigosa. Aí, e assim, você escuta muito isso. Além do mais, assim, a viagem é extremamente cara. Mas é um sonho. Eu vou fazer o possível para alcançá-lo, tenho certeza disso. Quando a gente quer, a gente realmente corre atrás, e com as minhas coisas, isso não foi diferente, inclusive com o Iron. E o que eu vejo, assim, é mesmo da pessoa, às vezes, com a necessidade de criticar, porque não faz sentido nenhum. Quem vai fazer a prova sou eu. Eu que vou ter que treinar, eu que vou pagar a inscrição, eu que paguei a inscrição, eu que vou pagar lá a viagem, enfim. Então, eu acho que é uma falta mesmo de ficar calado, porque é a gente que faz, assim, o nosso corre, né? Não são as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, você também escuta muita coisa legal. Tipo, poxa, que doido que você está indo para Nice. Que legal. Então, eu acho que eu tenho mais isso para falar em relação a críticas, enfim, botando medo. Eu já escutei isso, né, com essa questão de Nice. Mas está tudo bem. Tem uma coisa que eu percebi nesse ciclo de triatlon, principalmente pela marca Ironman, né? Porque aí Aham, tem o preço, né? É mais caro. sim. Você não vai encontrar algumas pessoas de outras provas nacionais no Ironman. Aham. É uma coisa, mas existe um lado aí que você comentou, essa coisa da crítica, que eu percebi que me chamou a atenção, assim, algumas pessoas são muito dependentes, Uhum. como é que eu não sei nem que palavra usar, assim, é muito dependente do script, que Uhum. tem que ter produto de tal marca, que tem que seguir tal coisa, e elas são dependentes de outras pessoas. Sim. E no triatlo a gente vê isso. Nesse tipo de triatlo a gente vê muito isso, assim, a pessoa não desenrola as coisas, né? Sim, sim. Tem um medo exagerado de tudo, depende de um técnico para tudo. Eu falo disso não técnico como treinador, assim, Sim. a coisa do mecânico, né? A coisa de o Galvão comentando lá de trocar pneu, né? De coisas Nossa, isso básicas. é o básico. É o Então, de básico. E que as você pessoas leva com uma tudo para dependência. trocar, né? Também tem isso. Você tem que levar tudo para trocar, é saber trocar. Exato, é a dependência de coisa básica. Você vê que tem pessoas ali que estão pedalando 180 quilômetros, mas que se você parar para pensar, elas não sabem andar de bicicleta. E Sim. aí eu até comentei contigo, né, essa coisa, quando a gente foi para uma prova na Espanha, a prova de triatlon lá, que os caras falavam, cara, é tudo plano, é tranquilo, pode vir de contra-relógio, a gente estava de speed, para Uhum. nós era uma prova de ciclismo que seria difícil no Brasil. Aham. Então, assim, é questão de treino. Olha, você mora em Minas Gerais, você tem circuito Estrada Real para treinar, né? Exato. Você pode treinar e chegar muito bem, assim, é sair desse mundinho fechado, essa coisa da casquinha ali. Eu tenho a noção da dificuldade, mas eu também tenho a noção que eu sou capaz de treinar para isso. Isso. E aí eu estava comentando com essa minha amiga que pegou a vaga também, que estão indo 3 mulheres aqui de BH, tipo assim, eu, a Ruth e a Camila. Porque, Camila, se for para a gente descer da bike, porque está muito inclinado, eu desço da bike, eu completo essa prova em 17 horas, não tem problema, no tempo limite, não tem problema. Eu não vou morrer nessa prova, tipo assim, eu fiquei brincando assim, porque todo mundo, nossa, é muito perigoso, tem chance de morrer, que não sei o quê, você escuta realmente de tudo. Não tem problema, eu não tô nem aí. Eu desço da bike, não tem problema. Era para ser motivador. Eu contei de um dos treinos que eu fiz com a Júlia, nessa época aí que a gente foi para a prova em Paris. Uhum. A gente foi numa prova de tandem, né? Porque, como ela tinha esse medo, a gente escolheu participar de tandem. E aqui em Brasília tem um lugar que chama Buraco do Tatu. É Uhum. uma descida, o morro tem 1 quilômetro.
Sim. 1 quilômetro com 100 de ganho. Então, normalmente, a gente ia para lá fazer 10 vezes a subida, Sim. né? Para isso, você saía de lá com 1.000 de ganho. Às vezes, Uhum. fazia 15, você saía com 1.500. Sim. E a Thunder, por ser muito pesada, que somando o meu peso dela e do equipamento, dava uns 160 quilos. Então, ela embala muito. A velocidade é tipo, comparando com bicicleta, um carro, seria um carro e uma carreta, ela embala. Então, Aham. é um negócio louco, assim. Ela passa de 90, 100 por hora. E aí, no meio do treino, se eu sempre fazia todo o treino prescrito, então eu passava 10 subidas, a gente ia lá e fazia 10, não tinha essa, era 15, a gente ficava lá sofrendo até fazer as 15. Aham. Aí teve um dia que mais ou menos na quarta, quinta, acabou a pastilha de freio. A Thunder Aham. começou a embalar no meio do morro. E eu sabia que ela ia entrar em pânico. Falei, Aham. Júlia, é o seguinte, Nossa. Ah. hoje nós vamos fazer uma simulação, caso o freio acabe lá na França, a gente precisa treinar um procedimento de emergência. Eu vou colocar meu pé na roda da frente, você vai colocar o seu pé na roda de trás, a gente vai frear também. E aí foi isso. Eu Nossa. coloquei, a gente freou, aí eu terminei, né? A gente terminou a descida, subimos, desmontei, coloquei no carro e vamos Aham. embora. Acabou o treino. Ela, mas você não tem mais 5 vezes? Não, não. Né? Hoje tá bom o treino. Aí no outro dia eu levei na oficina o Chico, né, que era o mecânico lá, o cara que entende de Thunder e tal, arrumando, e eu não contei pra ela. Aí ela viu lá o Chico colocando as pastilhas, né? Aí que ela entendeu o Ela, que tinha agora acontecido. entendi. Muito bom, você poupou ela de um grande susto. Foi mais ou menos, para não ter o choque. Mas sempre Exato. com uma saída. Agora Então estou vamos pensando lá. em levar uma pastilha a mais de freio, então, para isso. Vou colocar, né, como item de emergência, qualquer coisa eu falo lá, troca a pastilha e continuo. O paraquedas, é claro, tem que levar 2, né? Molhou, É, se for preciso, qualquer coisa é, troca a pastilha. ué. Pelo menos na tua cabeça, igual eu levei 2 câmaras, levei 2 CO2, falei assim, isso aqui vai pesar? Vai, não tô nem aí, isso é mais pra minha cabeça, não usei nada, Exato. Eu deu fiz a certo. mesma coisa também, a gente tá carregando peso para não usar, né? É Exato, aquela garantia que você vai sair daquele problema. exatamente. Mas então, conta aí como é que foi a chegada lá da prova, né? Aquela chuvarada, aquele frio, Sim, sim. e como é que foi a prova, né? Sim. Primeiro que a gente passou um aperto, né? Foi sábado. Teve uma chuva em Floripa que foi, assim, absurda, de inundar, né, as ruas lá. Então, aquilo ali me assustou bastante. Muito frio, um frio que eu não estava esperando. Eu já sabia que ia fazer bastante frio, mas eu não estava esperando aquele frio. E nem aquela chuva. Então, eu já tinha levado algumas coisas, mas passei na feira para, por exemplo, comprar uma proteção para o meu pescoço, porque eu sinto muito frio. Eu durmo de meia. Então, assim, eu sou realmente friorenta. Então, eu comprei uma luva fechada, comprei a proteção de pescoço. Eu já estava com um colete que eu tinha levado para Floripa, mas pedi para o meu treinador trazer de uma amiga minha, uma blusa de manga comprida. Fechei a minha sapatilha na parte da frente com fita isolante. Por mais que fosse assim, um exagero da minha parte, pelo menos para minha cabeça, aquilo ali ia funcionar. Então, eu coloquei sacola por dentro também da roupa. E aí foi isso. Né? Aí eu ainda coloquei um negócio na minha cabeça, enfim, fiquei toda, né, empacotada mesmo. Então eu fui, eu lembro de quarta-feira ter sentido muito frio. Eu saí para jantar quarta-feira, eu tinha sentido muito frio. Aí eu cheguei lá no Spot, que foi o lugar que eu fiquei, né, por coincidência também ficou. Eu fui tomar banho, eu comecei a chorar debaixo do chuveiro, assim, chorar de desespero. Eu falei assim, vou passar muito aperto nessa prova. Porque assim, você faz o ciclo, igual aqui em BH, eu fiz o ciclo no sol. Tipo assim, um calor. E aí você vai pra lá no frio. Eu falei, nossa, eu vou ter hipotermia. E já comecei a colocar aquilo na minha cabeça. Aí meu namorado tava comigo e falou assim, não, Bruno, fica tranquilo, nós vamos dar um jeito. Você não vai passar frio, nós vamos dar um jeito. Aí foi bom que... Aí eu fiquei sabendo que ano passado foram 400 casos de hipotermia, porque as pessoas não estavam esperando frio. A gente estava esperando frio e foram 140 casos. Então, realmente diminuiu. Então, no sábado, eu comprei aquilo que tinha que comprar na feira. Então, para natação, eu achei ok, bem ok o mar na natação, porque como você está né, no local mais frio, você entra no mar, ele fica mais quente. Então, achei ok, saí da água super bem, contando até um pouquinho da prova. Saí da água super bem, descansada, engraçado, assim, eu realmente curti a natação. Fiz exatamente o que o meu treinador me pediu.
Saí bem feliz. Nossa, que legal, né? 3.800, porque você custa ver a primeira boia. Não sei se você teve a sensação. Eu falei, gente, ela tá longe demais. E são 1, 2, 3, 4, 5. Enfim, é um tanto de boia. E elas estão super longe uma da outra. Até que você não entende o segundo percurso, de tão longe que tá. Você fala, nossa, eu vou ter que nadar demais. Então, eu saí da natação, aí tem um vestiário que você troca. Então, eu realmente, no vestiário, eu gastei um tempo, devo ter gastado uns 15 minutos na transição, porque eu tive que trocar minha roupa toda, né? Não só que eu fiquei com o macaquinho por baixo, colocar a sacola, ver a suplementação, sair para bike. Eu tive só um problema de dor nas costas, que é uma coisa que eu já tenho normalmente, por causa de uma fratura crônica na lombar. Mas em relação a frio, eu passei um pouquinho só de frio. Assim, terminei a bike feliz. Feliz mesmo, de ter concluído aquilo ali e não ter passado frio. Deu medo por causa da chuva, né? Porque muita chuva, então o pedal fica realmente mais perigoso, mas eu fui ali medindo a minha potência, então uma outra coisa também que eu achei que foi legal foi que no ciclo do Iron, e eu não tive isso no Iron do Rio, no 70.3 do Rio, eu me equipei em relação a medidor de potência, comprei um Garmin Edge, então eu tinha noção daquilo que eu estava fazendo, até para não forçar tanto, eu estava com uma cinta cardíaca, então eu consigo controlar. Controlei super bem, terminei a bike, não parei em nenhum momento, suplementei bem também. Foi difícil por causa da luva fechada, pegar as coisas, mas ficou mais perigoso também para segurar na bike, fazer o clipe, a posição do clipe. Mas aí depois, na corrida, eu deixei a bike já muito travada. Eu sabia que ia ser difícil a corrida e foi muito difícil mesmo. Na transição também eu gastei um pouquinho mais de tempo, já estava frio. Eu saí com capa de chuva para correr, e são 4 voltas em Floripa, né, que você dá ali de corrida. Aí eu falo que eu consegui curtir a prova até a segunda volta. A terceira volta foi muito difícil, porque é o tempo de exposição que você já está ali. Então, eu acredito que eu não tenho errado na suplementação, pelo contrário, eu obedeci bem o que a minha nutricionista me passou em relação a gel, cápsula de sal, tudo. Mas aí a dor nas costas e o tempo de exposição me derrubaram, assim. Então, a terceira volta foi mais arrastada. Uma vez que você para em um ponto de hidratação, você vai começar a parar em todos os pontos, e foi um pouco o que aconteceu na terceira volta. Mas na quarta volta, quando você já está com a pulseira rosa, que é a última pulseira, você fala, agora acabou. E aí isso vira seu foco. Eu não engatinhei, né? Que igual eu falei nos meus sonhos lá na linha de chegada. Mas nossa, cruzei assim, o pórtico muito feliz de ter. Foi missão cumprida, tá? Essa missão cumprida. Pô, muito bom, Você tem hein? que contar E o seu assim, também, tá? então, eu acho que a nossa prova, de certa forma, foi muito parecida também. Ah, Foi esse antes e pós-prova nosso foi tudo muito corrido, né? A gente chegou, eu pensava em nadar todos os dias, eu queria treinar, então, e curioso assim, quando eu me inscrevi para o Iron, minha ideia era tipo alugar uma casa uns 10 dias antes. aham, Eu queria ir para lá até com os cachorros, aham, para nadar todo dia, para poder ficar correndo ali em Jurerê. Então, só que, né, a vida mudou tanto do ano passado para cá que não deu tempo, a gente chegou correndo. aham. E aí aquele frio, aquela chuva. Então eu nem montei a bicicleta, eu entrei na água na sexta-feira. A hora que eu entrei, assim, parecia que eu tinha tomado uma porrada na cara de tão frio, parecia que estava cortando. Uhum. Mas a gente nadou um pouco ali, foi e voltou algumas vezes, beleza. Eu vim, assim, assustado com o mar, só que quando chegou lá, pelo menos foi aquela delícia, mesmo muito calmo, né? Então, Sim, dá uma tranquilizada. nossa, isso realmente é É, verdade que você falou. e aí É eu, um farolinho, assim, muito então, tranquilo. assim, que eu venho com o trauma do Iron do Rio, porque Uhum. quando eu fui lá era no Recreio, então era aquela praia de surf, arrebentação muito forte e tal. E aí, na única coisa na quinta-feira que me chamou a atenção, não sei se você percebeu, tinha umas boias brancas onde eles colocaram a boia do Ironman, uma boia bem pequenininha, que foi onde a Aham. gente nadou ali para pegar a saída. E a terceira boia sumindo no mar, né? Então dava aquela sensação assim. Aí foi isso, no sábado, aquela chuvarada, eu já cheguei com a bicicleta para o check-in, eu montei ela lá de fora, então não testei a bike, mas também já tinha levado todo o equipamento de frio, também a mesma coisa, a gente treinando só no calor, não esperava frio. Sempre tem uma chuva no ar, então eu pensava, ia pegar uma chuva, beleza. Mas aí, em cima da hora, coloquei todo o equipamento também de frio, e a partir da meia-noite,
eu comecei a acordar de hora em hora. Nossa. Eu não conseguia dormir, Bruno, acordava preocupado, isso para largada, né? Preocupado, eu cheguei Olhando a previsão do tempo, o tempo sim, todo, né? pensando, cara, vai ser muito ruim, essa chuva vai engrossar, e eu lembrando dos comentários do ano passado, né, que muito vento, a chuva derrubando o pessoal, e eu ficando tenso, e fui para a largada muito tenso, Uhum. grilado para entrar na água, preocupadão. Aí, olha que foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. Na minha preparação, a prova principal que eu fiz foi o Challenge aqui em Brasília. Sim. Eu não levei gás, não levei CO2, meu pneu furou, e eu tava com uma bomba de emergência para encher o pneu, que é um negócio desse tamanhozinho, assim, ia gastar horas. E eu Aham. quero o que eu tinha uma câmera de ar só, eu tava arrumando isso lá, que era um equipamento de emergência da bike. Aí passou um cara, chama Gabriel, ele me deu um CO2. E salvou. Que aí eu sabia que o pneu ia furar de novo, porque aquela coisa, eu não achei o arame, né? Ou É, seja, aí eu exato. corri o máximo que eu pude para chegar o mais perto da prova, faltava tipo uns 30 quilômetros, aguentou uns 20 e poucos, furou de novo na chegada. Eu terminei com 5 quilômetros com o pneu furado Aham. e fiz o challenge, segui todo o planejamento de alimentação, assim, foi muito legal. Uhum. A hora que eu tava super tenso para entrar na água, o Gabriel tá lá. Ah, que legal. Ele tinha me falado, olha, também tô indo pro Ironman, a gente encontra. Eu ainda falei para ele, cara, vou me encontrar, vou te repor o gás. Ele, não, que isso. Aí, por causa disso que aconteceu, eu também comprei 2 tubos de CO2 para levar, 2 câmeras novas, né? Comprei até pneu novo e tal. E eu tenso na largada, chega o Gabriel, tranquilão. Ah, não, vamos lá, nada aqui comigo. Aí a gente Eu entrou na acho água junto, engraçado isso, né? cara, foi muito legal. Tipo assim, o cara não é à toa que o cara tem nome de anjo, ele é um anjo. Aí a Aham. gente foi Posso só nadando. fazer um comentário Ah, rapidinho, que eu esqueci de comentar. Naqueles espaços da natação, que eu esqueci o nome aqui eu agora, chamo de chiqueirinho. o chiqueirinho, é. Você vê todo mundo ali tenso, né? Aí eu resolvi, não sei se eu comentei isso com você ontem, quando a gente estava conversando, porque a gente ia, né, bater o papo aqui hoje. Eu resolvi virar para ver o rosto do pessoal. E eu vi todo mundo assim, eu vi pessoas mais velhas, isso foi muito legal, mas todo mundo com a cara de tensão. Tipo assim, gente, não sou só eu que tô aqui tensa para encarar um dia inteiro de prova. Mas isso me confortou, sabe? Tipo assim, gente, estamos juntos. Vambora. É isso. E aí rolou isso, assim, a hora que o Gabriel tava lá, eu saí Aham. atrás do Gabriel, no ritmo dele. Ele falou, cara, né, ele mais experiente, navega bem e tal. Fui no ritmo dele, chegamos na segunda boia. Beleza. Aí da segunda, ó, da primeira, chegamos na primeira boia. Amarela ou A primeira laranja? amarela, né, Ah, tá. 250 metros. Tranquilão, gosto naquele nadozinho assim, É, 105. encaixando. É, Aí da primeira para a segunda, a boia é mais distante, ela não é só 250, né? Ela já está longe. Aí é. deu aquela coisa meio ruim assim, mas eu, na esteira dele, né? Cara, Um, dois depois que. cada vez. Isso. Aí, e ainda tinha aquela coisa do balanço do mar, né? Não tinha onda, mas de repente as boias sumiam, né? A gente É, estava lá no fundo do vale, não dava nem para ver aquelas laranjadas gigantes assim, mas é, ia. Cara, depois que passou aquela segunda boia, eu já encontrei a natação. é. Tipo, a braçada encaixou legal, mesmo com aquela marolinha, começou a correnteza. A hora que eu virei a terceira, cara, a sensação foi maravilhosa. Aham, que Foi legal. assim, é, acho que foi a primeira prova de natação na vida que eu me senti tão bem, entendeu? Você entrou em Tipo assim, a flow. hora que eu fui ali, assim, eu terminei a prova. Eu acho que eu não tinha nadado nem 1.000 metros, mas sabia que ia dar, tava gostoso nadar. É, é. Para mim foi a melhor etapa, foi a de natação. Foi Sim, incrível. A hora que a sim, sensação foi muito gostosa. sim, foi E mesmo. assim, eu ia deslizando na água e aquela coisa, eu podia fluir, aí eu já esperava o Gabriel para a gente ir revezando, assim, né, de quase que um na esteira do outro ali, foi muito gostoso fazer Uhum, essa etapa. sim. E aí nas transições, eu nunca fiz transição tão lenta também, eu cheguei, trocar de roupa, É assim, um porque eu sabia, vestiário, né? Isso eu pois acho muito doido, é um vestiário, vestiário para você ir. aí trocar de roupa, sequei, fui trocar de roupa, aí já adiantando, na segunda transição, aí a minha bike, infelizmente, eu planejei uma coisa para a bike, que já Uhum, seria conservadora para eu conseguir correr, mas sim. teve isso, muita chuva, e teve uma coisa que estava me dando um mal-estar, assim, é porque naquelas partes que começava a descer, não sei se você notou, Uhum.
às vezes a curva era para a direita, e como tinha muito trânsito, muito carro passando na pista do Sim, lado, sim. a curva jogava para o carro. Então É, eu fui muito conservador, com medo da bike escorregar, assim, né, sim, de sim. cair, Acho que tombar no carro. todo mundo também Então, ficou com medo dessa parte. é, eu fiz tudo muito assim, muito controlado para não cair, aquelas partes de viaduto, que eram às vezes eram cimento. E aí aconteceu aquilo que cara, eu queria fazer xixi o tempo todo, aqui estava Aham, muito frio, e eu não conseguia fazer na bike, eu tinha que parar, e eu parava nos negócios, e demorava, e não parava, eu deitava no clipe, apertava a bexiga, doía, eu tinha que sair do clipe, então eu fiz uma bike lenta, aham, e no final, a mão congelando. Eu não aham. conseguia tirar o gel do bolso, assim, eu perdi a sensibilidade, né? Eu fui de É, luva, mas escolhi com luva aberta, pensei que, não imaginei que isso fosse acontecer. aham, Eu não conseguia pegar gel, então eu pulei alguns momentos de alimentação. uhum, Na hora, pensei que não era nada grave e tal, né? Queria terminar a etapa. uhum, E eu fiz uma coisa que eu também eu dei muita sorte, que eu sequei, coloquei roupa de ciclismo e saí para pedalar. uhum, Aí quando eu cheguei no primeiro Special Needs, né, lá no aeroporto, eu uhum, comecei a sentir muito frio. Já cheguei uhum, lá com muito frio, mas ainda não estava chovendo. aham, Aí eu peguei a blusa, uhum, uma segunda pele bem grossa, e peguei o corta-vento, que é a prova d'água, e coloquei no bolso, assim, só por garantia. Cara, eu andei 5 quilômetros, aí a chuva começou. Então, isso foi muito encaixado, assim, foi muito legal. O equipamento estava no lugar certo, sim, me na hora sim. protegeu, deu tudo certo. Só Uhum, esse lance da mão mesmo. E aí eu sim. fui perdendo o controle, perdendo a sensibilidade, assim, né? Aí deu uma quebrada. Sim. Mas aí a hora que eu cheguei para a segunda transição, Mas só uma coisa, olha que legal, tanto que a sua prova muda a partir do momento que você é organizado, né? Você se torna uma sim, pessoa organizada. Tenho certeza que se não fosse a organização que eu tive, eu visualizei a prova toda, o que eu iria fazer. Se não fosse isso, eu já teria, já no início, talvez, tido um problema muito maior. não, e olha que louco, eu ainda uso, como o meu planejamento era tomar um gel a cada 30 minutos, eu tinha Sim. gel demais. Os bolsos cheios, assim, nem cabia no macaquinho, pra você ter ideia. Uma das escolhas da camisa de ciclismo era É, para poder levar tanto gel. E na minha garrafa de água que vai no clipe, ela cabe gel. sim. Então eu coloquei gel ali dentro, e é só um velcrozinho, assim, é um velcro, Aham, cabe 3, 4 géis ali. Eu não aham. conseguia tirar ele do velcro. Nossa, gente. Tipo assim, eu pegava, ficava com medo dele cair, e aí eu tinha que Aham. parar, A mão todo, fica todo, boba, todo, né? todo desengonçado. Mas, eu ficava vendo aquela galera que tava lenta, e que não tinha coisa de chuva, só com macaquinho. Às vezes o Nossa, macaquinho espremia, eu ficava pensando, nossa, que sofrimento, né? Para quem sofrimento, não, sofrimento. quem pegou, chegou assim, né, despreparado. Exato. Mas aí, a hora que eu cheguei na segunda transição, aí foi muito doido. Também, aí eu troquei de roupa tudo de novo, colocar a roupa quente para corrida, porque eu já estava pensando nisso, né, para não queria assar e tal, queria estar até com outra, aquela sensação, né, de ter trocado de roupa. Cara, e os caras chegaram me oferecendo sopa É, quentinha, e a minha mão gelada. Eu comecei a tomar sopa na é transição, muito sentado doido lá, isso, né? se tava gostoso, e tinha um fogareiro na transição, né? É, tipo fogareiro. Aí tinha uma galera em volta, assim, eu acho que teve gente que não A pode. vontade de ficar ali, Deve né? ter desistido ali, porque você esquenta, fica ali. Então eu fiquei lá tomando sopa, assim, cara, eu gastei, acho que eu fiquei, se não me engano, 18 minutos, É, desde que eu entreguei a bike até sair. aham, Eu fui trocar todo de roupa, fui tomar a sopa, aí lá fora tinha bisnaguinha, aí não sei o que, vai todo... exato. Aí, aí eu queria até que você comentasse isso, como você, né, vem da corrida, cara, a Aham, hora que eu comecei a correr, aquela torcida na Búzios inteira e saindo num grupo, num pelotão, o pelotão tava forte. aham, Sabia que tava forte o grupinho, mas eu tava aguentando e eu tava gostando daquilo, de aham, estar ali, assim, aquela sensação, pelo menos vou terminar essa volta rápido. aham. E, com toda aquela torcida, eu falo, cara, não pode, você vai quebrar, você vai quebrar, você vai quebrar. Aí eu, deixa eu ver aonde que eu quebro. Aí começam as dores, né? Começa a dor na canela, começa a dor no joelho, começa a dor no quadril, até que, não dá mais. E aí eu quebrei, assim, eu acho que também por falta de alimentação, eu quebrei de ficar zonzo. Na segunda Aham. volta, eu comecei a ficar zonzo, que eu achei que eu ia desmaiar, grog.
A hora que Aham. a gente sai da Búzios, vira lá em cima, que começa a ficar escuro, sabe? Não, aquilo ali é depressão total. Sabe aquele lugar lá que começa a ficar escuro, assim, você vira, cara, eu ficava groguezão, zonzo, sentindo frio e passando mal, e o que que eu faço, né? Aí eu comecei a tomar gel sem parar, tipo, tem que ressuscitar. Aí tinha mais coisa, peguei uma caixa inteira de gel que eu tinha deixado nos Special Needs, peguei Uhum. mais roupa, mas aí mas é aquela coisa, depois que quebra, assim, não É difícil voltar. tava E a fácil. última volta sua? Tá, a última foi empurrando, aí eu encaixei de correr um pouquinho, caminhar, e tava naquela assim, se eu precisar caminhar até o final, tô com tempo de sobra para isso. Aham. Só que tinha uma coisa ruim, assim, às vezes, porque eu treinei para caminhar e correr o tempo todo. Aham. O que eu queria chegar desde o início do Iron era fazer isso. Só que Aham. mesmo na terceira e na quarta volta, inclusive, a hora que eu estava numa daquelas avenidas lá de pedrinha, que a gente vai, faz uma voltinha, né? Você vai quase na Sei. boca. No que eu comecei a caminhar um pouquinho, já chegava uma moça lá assim, tipo, tava na torcida. O que que você tá precisando? Você tá passando bem? Você vai conseguir. Não, não desiste. Não vou desistir, tá tudo bem. Não, o que que você quer? Não, tá tudo bem. Às vezes eu começava a correr por causa disso. Qualquer lugar que eu encaixava uma corrida, as pessoas vinham, Aham. vamos, não sei o quê. É isso mesmo. Então, você até quebrava o ritmo. Aham. Aí no final, depois que eu passei um daqueles últimos zigue-zagues, assim, onde tinha cronometrar, tinha um pessoal caminhando, e eu fui brincar com os caras, falei, não, vamos, agora tá acabando, não sei o quê. Aí a gente formou um grupo que vinha caminhando, conversando, assim, até que eles desfizeram, aí fui correndo, fui embora, porque já era Aham. uma galera que ia fechar mais ou menos no mesmo tempo, todo mundo meio quebrado, assim, Aham. Aham. mas aí foi só empurrar até a chegada. Mas o que acontece também é que chega um ponto da prova que quem está ali para performar já passou. Já foi, isso. E aí você começa a ver outras pessoas dando o seu melhor a um pace de 6. Que Sim. não é ruim, mas assim, eu me planejei para uma outra coisa. Eu realmente fui para a prova achando que eu ia fazer 5:10. Tipo, Uhum. eu passei longe disso. Eu estava correndo a 5:40, 5:50, achando que eu estava a 5:10. Porque você não consegue, eu não estava conseguindo passar daquilo, de tão cansada que eu já estava. Então, e a gente não tem essa noção quando está treinando. Porque os meus treinos eram, tipo, 150. O meu maior treino, tipo assim, que juntou no ciclo, né? Um treino de corrida grande com de pedal grande, foram, acho que 2 ou 3 simulações de 70,3 que eu fiz. E aí você desenvolve um pace maravilhoso. Exato. Tá? Mas no Iron, depois que você passa uma natação e depois uma bike de 180, ainda mais nas condições que a gente passou, para desenvolver algo bom, você tem que ter um mental assim e um físico também para aguentar. É muito difícil. Então você vê muita gente andando depois dos 30. E outra, isso é uma coisa intreinável, né? Não tem como Na treinar. boa, você não vai pedalar 180 para correr 40 nunca, Exato, assim, né? exatamente. A gente não faz isso em treino, você É, vai se lesionar. sim, E eu acho que isso é só para quem é com experiência mesmo, de quem vai fazendo um Iron, aí você vai pro próximo e tal, porque realmente é, é muito diferente a gente correr os 21 e depois e assim, calcular o quanto a performance cai. e pretensão assim de tempo de prova, eu lembro que desde o início muita gente me perguntou, porque tem muita gente que tem esse interesse, né? Uhum. Gente, eu tenho um respeito tão grande pela distância da prova que eu não tenho nem ideia de tempo. Aí depois, no final das contas, eu falei assim, gente, eu queria muito ter feito abaixo de 12 horas. Eu fiz 12 horas 10:57. Mas eu vi que o que eu entreguei era o que eu podia entregar no domingo. Eu não tinha condição de fazer mais que aquilo. Eu já estava muito cansada. E eu acho que a tensão pré-prova, a tensão da chuva, isso aumentou, ampliou a sensação de cansaço. Porque é o que você falou, você não conseguiu nem curtir o seu pré-prova. Eu não consegui curtir o sábado, foi tenso o tempo todo. Porque eu fui na feira, a parte em que você chega na feira, tem uma tenda, até você chegar à feira, tem 50 metros, você não conseguia passar de tanta chuva. E para ir embora, você não conseguia. Assim, as ruas todas alagadas, você fala assim, ferrou. Eu não sei se você passou por isso. No bike check-in, a minha bike estava em cima de uma poça de água, assim, tinha um negócio fundão Aham, assim, afundava o pé. é, Então eu saí de lá com o pé encharcado, aonde eu deixei as minhas sacolas também. E eu tudo pensei, cara, isso aqui vai alagar. é, Eu só fiquei pensando nisso, assim, ó, se já tá assim, e é, nem tá chovendo grosso, vai chover a noite inteira.
isso tudo vai alagar. E eu vi aquela serra do lado, eu falei assim, isso aí tá um cara que vai deslizar. É isso, pensei. Mas, no final das contas, a gente teve um clima bom, entre aspas, né? Assim, a gente conseguiu fazer uma prova com uma chuva ok, deu para levar. E aí, na segunda-feira, um sol, nenhuma nuvem no céu. Incrível isso. Não, inclusive, eu até fiquei pensando nisso, assim, né? Até que, agora que já passou tudo, já esfriou, até que não foi tão ruim a temperatura, né? Não foi, não Para foi. performance, aquilo é bom. A gente, eu É acho assim, verdade. o asfalto molhado, beleza, tira um pouco, tirou velocidade ali, que talvez a gente pudesse ter uma Deixa mais tenso também. velocidade maior, exato, né? Seria um outro pedal. Mas para corrida, a gente estava num clima legal. Sim, sim. E o engraçado, assim, é que durante a prova, depois que eu dei essa quebrada, assim, que passei mal e tal, tudo que eu pensava, eu também não posso só caminhar, porque eu vou congelar. Eu É, comecei a ficar nessa, sabe? Eu vou ter hipotermia se eu não correr um pouco, se eu não, eu vou esfriar e tal, mas, né? Engraçado, assim, como a tensão é diferente. Mas depois, quando eu fui ver, eu fui ver os números, assim, que você vai analisar, você vê, pô, é só o que eu treinei, foi isso aqui, é, não tinha o que mais entregar. Porque é é, muito doido você pensar, cara, terminei um pedal de quase 200 quilômetros, você vai correr uma maratona, né? Como é que o corpo vai é. reagir a isso? E uma coisa legal que eu acho que vale da gente comentar agora, assim, como é que a nossa visão muda, né? Eu lembro que ano passado, ano retrasado, acompanhando algumas pessoas pelo aplicativo, tanto que eu falei assim, nossa, isso é legal demais, isso é admirável. Porque você fazia um monte de coisa no domingo, a pessoa ainda estava pedalando. Ou ela estava no início da corrida. Você fala, isso aí não existe. E a gente foi lá e fez a mesma coisa. E aí, então, depois você recebe. Eu lembro de ligar o meu telefone quando acabou a prova, a quantidade de mensagem. Tipo assim, pessoal, que é isso? O que você fez? Todo mundo admirado. Eu falei, gente, como são as coisas? É muito bom, É, cabuloso. Né, cabuloso. as distâncias são assustadoras, né? Você pensar que poucas pessoas conseguem fazer, É, vai pegar só uma parte, né? é, Tipo assim, correr uma maratona, o quanto é difícil para tanta gente, né? Tanta gente que quer começar a correr, quer 5, 10, aí tem aquele estigma dos 21, será que eu já posso correr 21, né? Assim, exato. a E aí mesma vem coisa a bike, quem é, nunca pedalou 100 quilômetros ainda, chegar nos 3 dígitos, né? A pessoa se sentir é, preparada ou não. Ou é, quem nunca fez uma travessia em águas abertas, e que ainda tem todo esse rolê, né? Tipo, é muito diferente você sair da piscina e nossa, nadar em águas abertas. Encarar mais de 1 quilômetro em águas abertas já é um desafio. é, Vocês inventar isso tudo num pacote é um negócio muito, muito é, louco. é, Muito, tem duas coisas que eu também falo, assim, né? Primeiro, é o respeito máximo pela distância. Você tem que ter muito respeito. Não é se sair falando, assim. Muita gente que já fez um monte, às vezes menospreza isso, mas, gente, você tem que ter muito respeito pela distância. E pelo ciclo, né? E uma palavra também que eu resumi o meu ciclo e dá vontade até de tatuar, isso é coragem. Você tem que ter muita coragem para fazer um negócio desse. Nos espaços lá que a gente ficou antes de entrar na água, eu fiquei assim, gente, tem que ter muita coragem. Porque você vê aquele marzão e aquela boia que você não consegue nem enxergar. Coragem. Aí você vai. Muito legal. uma coisa que eu acho que, pelo menos para mim, assim, foi muito legal, que eu fiquei muito feliz da coisa da preparação, é o jeito que eu terminei. E eu vejo que você também é o pós-prova, né? Essa Sim. coisa da gente tanto ter curtido fazer a preparação, Sim. e aí você vai lá na prova e entrega o que você treinou, porque me chamou a atenção, a hora que eu terminei a prova, as pessoas que estavam lá, em volta. Uhum. Tipo assim, eu fiz o que eu pude e tal, beleza, senti o frio que tinha para sentir ali, fui lá, comi, né, naquela hora lá do pós-prova tinha um macarrão lá e tal. Cara, eu vi pessoas passando mal, assim, eu vi gente sendo carregada de cadeira de rodas. É. A hora que eu fui trocar de roupa, eu fiquei assustado, assim, tinha um cara que me chamou tanto a atenção, ele só xingava, Aham. sabe? E eu vi ele na corrida, assim, né, é claro, né, se a gente tava ali, nós somos o grupo que chegou junto. Aham. Cara, o cara só xingava, ele só conseguia xingar, ele só tinha raiva, assim, eu fiquei imaginando, cara, o quanto essa pessoa sofreu Aham. para terminar isso, né? Sim. Assim, que ele tá com essa angústia tão grande, Sim.
que ele ainda nem tá sentindo o alívio de ter terminado, o cara Aham, só tá puto. aham, Então eu fiquei vendo isso, assim, e pensando nisso também, né, de como que algumas pessoas também, é, é tão sacrificante, né, é tão, e às vezes o sacrifício é mais mental do que físico, exato. porque você vê, algumas pessoas estavam na cadeira de rodas, assim, o cara esgotou, deu tudo, mas para quem tá em pé falando, É, o corpo ainda funciona, é a sim, cabeça que desabou, né. sim, sim. Eu acho que também tem a forma de você encarar isso tudo, né? Chegar como missão cumprida, ou o que eu fiz aqui? Eu nunca mais volto nessa. É. Mas é isso, é isso. E eu saí de lá falando, esse é meu primeiro full. Eu saí de lá assim. Não foi nem tipo assim, daqui a uma semana eu penso. Não, esse foi o meu primeiro. Ó, e se eu te contar que não sei se foi segunda ou terça-feira, Ah, eu já tinha chegado aqui em Brasília. Eu estava sonhando que eu estava com o TreinePix aberto, né, preparando meus treinos. Aí eu entrei numa discussão comigo, ah, de tipo assim: agora que você terminou o Ironman, a gente vai encaixar aqui um simulado de half por todo final de semana, para você manter o volume. Aí eu: não, mas eu preciso fazer pedal mais longo que o do half. Ah, não, então você vai fazer um half a cada 15 dias. ah. Mas não é muito? Não, mas para você manter esse volume, você vai fazer isso. Tipo assim, foi numa noia, sacou? Já pensando, Muito bom. agora é isso direto. Calma, não, não pode ser assim, não, mas vai ser assim. Vai ser assim. Como Até que no é o sonho, início, cara. né, de uma nova história aí, né? Muito doido isso, muito doido. E aí, pra gente fechar, Sim. o que você pode mandar aí para Anice? O que você quer comentar ainda? Primeiro que eu recomendo que todos façam, que todos vivenciem essa experiência de fazer um full, vivenciem a experiência de fazer um ciclo, não só de fazer a prova. Tem muita gente doida, assim, vai lá e faz a prova, às vezes sem nem treinar direito, mas eu acho que tem que treinar, isso faz parte da prova, fazer um ciclo, que você, né, para quem eu estou falando, assim, que tem interesse, ou, talvez seja muito difícil, eu acho que também vai muito do seu momento de vida. Se o seu momento de vida ali está, às vezes, difícil por conta de trabalho, família, espera um pouco, porque eu só consegui encaixar realmente o full, porque o meu momento de vida me permitia isso, porque os treinos realmente são muito puxados. Mas vale a pena, no final das contas, você muda como pessoa. É engraçado como o seu mindset muda mesmo. Durante a prova, durante o ciclo, você começa a enxergar aqueles pedais, igual o próximo final de semana já tem 2 horas e meia de pedal, e olha que eu não estou nem no ciclo de início, é normal. Então, eu já olho e falo, olha que legal, vou fazer 2 horas e meia de pedal, olha, e estou feliz por isso. Então, você muda a sua forma de pensar, né? Então, e meu ciclo começa em julho. Estou muito feliz de estar. Vai ser muito duro fazer mais um Iron, né, esse ano, mas estou muito feliz de estar aqui, compartilhando a minha experiência, minha jornada, e contando que eu vou viver um outro sonho. Em um ano, eu vivi 2 sonhos. 3, que talvez o Diário de Floripa, que eu nem esperava, né? Mas é um grande sonho. Nice é um grande sonho. É muito, muito legal, assim, muito bonito. Você sai de uma lesão sem saber se podia ir na prova, É, e sai com a vaga para o Mundial. é, Incrível. é isso. É isso. E obrigada pela oportunidade de estar aqui, encerrando essa história, encerrando entre aspas, né? Porque a gente começou lá no início do ano, e estamos agora encerrando aí mais um capítulo. Aí, quem sabe, numa próxima aí a gente possa conversar sobre Nice, como que foi a prova em Nice.